Começa agora o Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcanti. Oi, minha gente, estamos aqui para mais um podcast Negócios e Família. Aqui é aquele podcast onde a gente junta dois temas que todo mundo gosta. Falar de negócios, que é o que move muito da nossa sociedade, da nossa economia, e falar de família, porque nenhum negócio vai prosperar se não tiver uma família consolidada por trás, dando apoio e fazendo com que isso tudo consiga prosperar cada vez mais. Hoje meu convidado é um convidado muito especial. Ele é empresário, advogado, neurocientista, regente e palestrante. Olha só, palestrante, que inclusive esse ano vai palestrar no Japão. Olha que coisa mais chique. Com vocês, Eduardo Garcia Campos. Olá, Eduardo. Bom demais ter você aqui hoje. Prazer recebê-lo. Olá, tudo bem, Anderson? Obrigado pelo convite. E mandar também um abraço aí para todos os teus seguidores, ouvintes. Muito bom, muito bom. Eduardo, já vou começar pela parte do Japão, né? Quer dizer, então, que no final do ano passado você foi o ganhador, né? A gente fez uma mentoria para palestrantes durante o ano, e você, no final, o prêmio do melhor palestrantes, concorrendo com 17 outros palestrantes, você foi o ganhador do prêmio, e o prêmio é ir palestrar no Japão com passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo pago. Ou seja, já começa a carreira de forma internacional. Me conta isso daí, como que é isso? Como foi essa preparação? Como foi essa conquista? Eu tive esse privilégio, né, de ter sido escolhido e todos passaram, né, pela mesma mentoria e foi muito bom. Todos ali tinham capacidade de passar por isso. E eu me esforcei, acho que assim, o máximo que eu pude. Tinha vontade mesmo de ir, de ganhar esse prêmio. E agradeço a você, ao Tinem, por todas as orientações. A mentoria fantástica, fantástica. Aprendi muito, muito mesmo. Aí vai parecer merchan esse negócio. Não vai mexer não, é realidade. Até porque você sabe que eu já palestrava, mas palestra terno e gravata, chegava ali, lei, neurociência e Todo quadradinho. muito mal, um bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá, entendeu? E preste atenção aqui que eu estou fazendo um relatório para entregar para o chefe de vocês. Era o professor que estava Era na o sala. professor que estava na sala, É. entendeu? Agora virou um palestrante. Agora virei um palestrante. Aumentou o cachê, Aumenta o é muito mais cachê, divertido, é mais divertido, pode usar camiseta, pode usar, sair do terno, cabelo crescer. cabelo, é outra persona, né? É outra persona aí. Muito mais divertido e mais prazerosa. E essa mentoria, ela realmente traz um Eduardo, que eu nunca tive coragem de falar, né? Que estava aí dentro, né? Tava Aí dentro, guardado aí dentro. guardado. Vamos falar desse Eduardo, então. Vai. Um garoto. Quem que é o Eduardo Garcia Campos? É o menino das palafitas, né? Palafitas, né? Me conta. Nascido na favela da Maré, Favela da Maré. Rio de Janeiro. O pessoal fala Complexo da Maré, comunidade, mas quem nasceu lá fala favela, né? Favela da Maré. Então, Por que barraco. Favela da Maré? Maré porque é cercado ali pela Baía de Guanabara, Palafita, né? Então, aí, por isso chamada Maré, né? Porque Para quem está ouvindo a gente, o que é palafita? Palafita é um barraco que fica em cima da água. É aquele barraco que tem aquela sustentação de madeira. De madeira E e embaixo é tudo água. tudo As água. pessoas andam, fazem aqueles caminhos de madeira por cima, de um barraco para o outro, e embaixo é só água. Embaixo só água. Então a gente entrava ali no Parque União, né? Na entrada da favela, até o final. No final a gente dobrava lá para direita e depois entrava no beco e ia até o final. Minha casa era a última lá Tudo em cima da água. do beco. Nessas passarelas. O beco ainda Terra. tinha terra e depois o barraco era água. E esgoto água. também aberto ou não? Não tem esgoto. Não tem esgoto? Não tem esgoto. É um buraco que vai para dentro da água, né? O banheiro é aquele buraco, então. Então, e às vezes a água enchia E subia na casa. subia na casa. Pumba. É. E aí passava o dia seguinte limpando a casa. Passava o dia seguinte, então a gente dependia da maré, virava A maré subia. subia, O que vocês faziam? Vocês corriam para onde? Não ficava lá, entendeu? Caramba, mas aí sobe móvel, sobe as coisas, já era tudo mais alto? Não.
Anderson, a gente se acostumava, se acostuma, tá tudo normal. E eu lembro que Acostuma, né? Olha só. acostuma. Eu lembro, e ser garoto, né, criança, eu achava aquilo tudo muito bonito, né? Quantos anos Entendeu? isso Um você mar, lembra? Sua memória vem de qual idade que você lembra de? eu sou de 1970, mas eu lembro de eu pequeno, chutando a porta da minha tia, sabe? Lembro que eu virava lata de Neston na boca, de farinha láctea, quando tinha, porque não tinha. E quando tinha, eu queria comer tudo de uma vez. Isso aqui acontecia, né? Quando você virava aquilo na boca, entendeu? E aí você tinha Não dá nem que. pra falar farofa, né? Não, não dava. E eu via aqueles guaiamum, né? Aqueles guaiamum, tipo aquele caranguejo grandão, né? E eu Fazia parte da sua realidade. fazia parte da realidade, entendeu? Fazia parte da E realidade. vocês brincavam ali na água, brincavam em Brincava todo? ali, brincava ali. Sabia nadar já desde cedo ou mais ou menos? Sim, a gente ia também pra Praia de Ramos, né? Certo. Pra Praia de Ramos, ia pra lá também. Se divertia. Pra você não, por mais que Se hoje você olhe divertia. pra trás e veja, Meu primo Luiz, ele andava de barco, era mais corajoso, ele andava de barco e passeava ali dentro, entendeu? Mas comigo era um pouco diferente, né? A minha família era, meu pai e minha mãe, eles tinham mais medo, entendeu? Então, medo do que? Da água, é medo, né? da Porque violência do local. não, medo da água, né? Porque o meu irmão morreu afogado lá, né? Entendeu? Ô, irmão, ó. Meu irmão mais velho morreu afogado. Aí meu pai e minha mãe, eles Putz, já tinham muito receio, como que foi? entendeu? Ah, morreu, né? Entendeu? Maré subiu? Pequeno, aí cai ali já era, né? Putz. Muito fundo. É Baía de Guanabara, é mar aberto, né? Entendeu? Então. E aí, para resolver esse problema, para eu não morrer, meu pai levou para trabalhar. 4 anos de idade. Com 4 anos de idade você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar. Uau! Qual que era o trabalho? Eu trabalhava numa barraca. Barraca. Meu pai tinha uma barraca. Vendia o que na barraca? Tira-gosto, cachaça, cigarro. Com 4 anos de idade, 4 anos. vendendo cachaça e cigarro. Não, Fogo Paulista, Undenberg, Praeninha. Você não tinha ideia do que você estava vendendo, o que que era cachaça, o que era cigarro. Porque 4 anos de idade você era uma criança. E engraçado que eu não aprendi nem a beber nem a fumar. Que bom, né? Sinal que seu pai estava ali com rédeas curtas. E meu pai fumava. Seu pai fumava? Fumava, mas assim, ele depois passou, sei lá, da vida dele aí uns 40 anos sem fumar. Tá. Depois aí morreu, inclusive, sem fumar. Quantos irmãos você tem? Nós somos 6 comigo. 6? Era pra ser 7 com o Marquinhos. Tá. E aí ele levava você para trabalhar? Ele levava mais algum irmão seu para trabalhar? Não. Não, na barraca era só eu. Os outros estavam na escola? Ou Não, os outros nasceu lá eu, a Simone e o Fabinho. Tá. Entendeu? E assim, né, tudo diferença aí de 2 anos, Você né? era mais novo, caçula? Não, eu sou agora o mais velho, né? Tá. O Marquinhos seria o mais velho, Entendi. entendeu? E levava para trabalhar na barraca. E lá eu vendia cachaça. Ficava o dia inteiro? Ficava. Tá. E à noite meu pai era padeiro. Padeiro. Padeiro, fazia pão. Isso aí à noite você ia dormir. À noite ele me deixava em casa e eu ia dormir. E ele ia pro segundo turno. Ele ia pro segundo turno. E sua mãe? Minha mãe ficava em casa. Minha mãe era caixa de supermercado Durante o dia durante o dia. e o resto do tempo era mãe. O resto do tempo era mãe. Tá. Uau, que vida difícil, hein? Como é que não foi fácil, não? Não. E você trabalhou dos 4 anos até qual idade com seu pai? Com meu pai? Até. Ih, 30 e pouco. Uau! 30 e pouco. E aí, com 4 anos de idade, então, posso dizer que você não teve infância? Não. Não teve tive, infância? Não. Não tive. Massinha. Na escola, quando eu fui pra escola, eu entrei no, acho que pré. Do pré me jogaram pra, acho que jardim. Do jardim me jogaram pro CA. E do CA me tacaram no primeiro ano. E assim, eu não tinha base de nada. Aí eu fui logo repetindo. Primeira, terceira, quinta. Acho que eu passava uma, ficava na outra. Passava uma, ficava na outra. Ia revezando. Ia revezando, entendeu? Mas porque você estudava de manhã, de tarde? De que hora você estudava? Eu estudava, era de manhã. De manhã? De manhã, mas eu ficava na barraca até tarde. Tá.
entendeu? 11 horas Entendi. da noite e a escola era 7 horas da manhã. Hoje você está com 54 anos, né? 4. Se você pudesse olhar para trás, você consegue enxergar qual foi o dia que você deu um basta na sua vida, que você falou, poxa, não vou querer passar o resto da minha vida na favela da Maré, ou talvez não vou querer estar trabalhando na barraca com meu pai. Que momento que você começou a mudar? Porque hoje você é um homem de muito sucesso. Sim. Advogado, empresário, né? Neurocientista, regente, cristão, casado com a Juliana há mais de 20 anos, tem um filho lindo. Ou seja, sua vida prosperou de um jeito muito diferente de onde você veio. Sim. E que momento que você acha que você começou essa mudança na sua vida? De verdade, Sim. 9 anos. 9 anos de idade? 9. É isso que você lembra? É. O que aconteceu com 9 anos? Jogaram uma arma no chão da barraca e sabe como é que é, né? Não vi, não sei, não conheço. Assim que é a regra. O policial perguntou de quem é, ninguém. Não é de ninguém. E aí perguntou quem é o responsável. Meu pai falou, sou eu, e o senhor tá preso. Seu pai tá preso? Putz. Que já levavam tudo da gente, né? A Rapa vinha, levava tudo. Levava mercadoria, levava o dinheiro. E aí quando, falou, vou levar o seu pai, cara, que é teu herói, sabe? 9 anos de idade. 9 anos de idade. Por uma arma que era de alguém que largou lá. Eu vi quem jogou. E você não pode falar, e meu pai só fez assim, ó. Você já sabia nesse momento que a regra é essa? Não, meu pai não deixou. Eu ia falar. Meu pai não complica mais as coisas. Tá. Meu pai, ele era um homem muito firme, sabe? E conhecia ali o código de conduta ali da área, né? Extremamente de oração. As pessoas respeitavam muito meu pai. Extremamente de oração. E assim, eu nunca conheci uma pessoa mais séria. Eu conheço padre, conheço bispo, conheço pastor, mas eu nunca conheci uma pessoa mais séria que o meu pai. Olha só. Na oração. Eu não estou falando porque meu pai faleceu, não. Porque quem conhece meu pai sabe. Qualquer canto que você vá, que as pessoas lembram do meu pai, fala de oração. Sério. Então, levaram meu pai e eu não queria deixar. Levaram mesmo. Levaram meu pai, e aí o pessoal, calma, rapaz, calma, garoto, fica quieto. O policial falou, olha, se ele der um passo aí, eu vou botar os dentes dele para dentro da boca. Vai engolir os dentes. Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Hoje se fala de violência infantil, mas naquela época não era fácil. Falando de 1979. Se você meter, o senhor vai engolir os seus também. Entendeu? E aí, viu, não, meu pai, o cara me segurou, o pessoal lá na barraca, calma, isso é coisa de advogado, rapaz, isso é coisa de criança para resolver, não. E aí o pessoal falando, né? Eu perguntei, advogado, o que é advogado? Quando eu entendi que o advogado que ia resolver os problemas do meu pai, que o advogado que podia livrar meu pai até de problema de polícia, aí eu falei com 9 anos de idade, quando eu crescer, eu vou ser advogado para defender meu pai. Nossa. Ali você decidiu Ali eu que decidi você ia ser advogado. de ser advogado. E o propósito era defender o seu pai. E o propósito era defender meu pai, Caramba. entendeu? E eu Muito forte essa cena, então, na sua Sim. vida. E defender meu pai, porque meu pai era um pequeno comerciante. E eu queria defender meu pai de todos os problemas que acontecia dentro daquela pequena empresa dele, Sim. entendeu? E era defender meu pai da polícia, dos fiscais, Do Rapa. do Rapa, entendeu? E de tudo, porque meu pai, ele não concorria com ninguém. Não tinha ninguém legalizado perto do meu pai. Por que só ele? Entendeu? Se você bota uma estrutura, né, para concorrer perto de um cara legalizado, que paga os seus impostos, é concorrência desleal. Hoje, como advogado da área empresarial, Claro. mas ali eu não tinha essa visão. Lógico. Época. Hoje, 9 anos de idade, você era uma Não criança. tinha essa visão. Mas hoje eu consigo ver. Meu pai não concorria com ninguém. Não Mas tinham outros ambulantes? Sim. Mas outras pegavam pessoas. todos ou só seu pai? Era Seu muito pai? meu pai. Era muito seu pai. É. Porque ele vendia mais, ele chamava mais atenção, ele era mais respeitado. As pessoas gostavam muito do meu pai, né? Gostavam muito do meu pai. Depois meu pai foi para uma outra barraca e já saiu e foi para uma barraca em Jacarepaguá. Aí quando ele conseguiu, alugou, saiu do barraco e arrumou uma barraca em Jacarepaguá, alugou uma casa. Mas ele já era legalizado? Esse ponto ainda não? Como ambulante ainda? Não era legalizado, entendeu? E ali ele trabalhou. Ali que ele fez o sustento da família toda, então. Fazia A barraca e família. padeiro à noite. E padeiro. Ele dormia que horas? Cansava que horas? Não sei. Não sabe. Meu pai... Nunca viu seu pai dormindo?
Não, eu via, mas ele acordava muito cedo. Meu pai, eu vi o meu pai, era trabalho e igreja, e casa. Trabalho, igreja e casa. Você acha que seu pai viu os filhos crescerem? Viu? Mas trabalhando. Trabalhando. A maior parte do tempo era com a mãe, então. Vocês estavam com a mãe. Você não, que você estava Eu não, trabalhando, né? eu tava Seus com meu irmãos pai, eu sempre ficavam com a sua mãe. É. Tá. E o que você aprendeu dessa história toda, vendo lá seu pai, desde cedo você trabalhando com seu pai, que hoje você trouxe para sua experiência como pai na sua relação com seu filho? Aprendi que a vida não é simples, mas quem tem determinação, coragem e quer mudar a história da vida, é possível mudar. E a neurociência, hoje, eu tenho uma consciência que isso é possível. Qualquer um mudar. Tá, peraí que você Qualquer... acelerou demais. Já foi para neurociência. A neurociência entrou na sua vida quando? A neurociência, na verdade, ela entrou na minha vida em 2002. 2002. 2002. Tá. Por que ela entrou? O que aconteceu? O que acontece? Teve uma época que eu fiquei... porque assim, a história é um pouco longa. Meu pai chegou a ter muitas padarias. A primeira padaria que meu pai teve, meu tio procurou um outro irmão do meu pai já estava na barraca, e esse outro meu tio falou, olha, não tenho condição de comprar. No caso era tio do meu pai, irmão da minha avó. Seu pai era padeiro trabalhando em uma padaria de alguém. Meu pai era padeiro, Tá. padeiro. Aí depois meu pai ficou nessa barraca. Ok. A barraca precisou ser. Meu pai trabalhava muito, abria a barraca de manhã e minha mãe fazia quentinha para eu entregava nas obras, Tá. né? E aí esse meu tio, irmão da minha avó, foi lá, o tio do meu pai. Queria comprar uma padaria, vai dar certo. E aí meu pai, os vizinhos em Jacarepaguá já emprestaram dinheiro pro meu pai. Confiaram nele e gostavam dele. Gostavam dele e deram o dinheiro assim. Ele ali Já um na padaria. pouquinho, e aí eles compraram. Sócio do seu tio. Sócio do meu tio. E meu tio e meu pai eram os padeiros e a gente também. E seu pai, então, ele já tinha conhecimento de ser padeiro, né? Dos bastidores de uma padaria. E com o comércio que ele tinha, com a barraca que ele tinha, ele já também tinha noção empreendedora, de vender, de custo. Sim, e de atender cliente. Nunca vi. Cliente. Nunca, esses restaurantes que a gente vai aí, de vez em quando eu falo, esse não trabalhava com meu pai, não trabalhava com meu pai. Seu pai era muito exigente. Meu pai sabia quando o cliente queria alguma coisa, não precisava nem do cliente pedir, nem do cliente. Só de olhar ele sabia. Só de olhar ele sabia que o cliente já se levantava, ele já sabia, fica atento ao cliente. Não vai ali sufocar o cliente. Mas o cliente tem que ver que você está atento a ele, que a hora que ele precisar, você está atento. O cliente não pode ver que você está desatento. O cliente sabe que você está observando. Que a hora que ele olhar, você vai olhar para ele. Hoje você vai num lugar e é tudo ao contrário, né? Você está olhando, a pessoa finge que não te vê. Então ele me ensinou tudo isso. Atender o cliente. E o cliente tem razão. Entendeu? O cliente tem razão? Tem razão. Tem razão. Tem razão. Uma vez a gente estava discutindo uma coisa, né? Porque fulano, ciclano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai falou isso, né? A gente entregava pão. Então fulano é isso, fulano é aquilo e fulano é aquilo. Então manda os clientes embora e acaba os problemas. Fácil de resolver. Então manda os clientes todos embora. Né? Não tem mais problema. Se fulano é aquilo. Então nosso problema é ter cliente. Esse ponto tá resolvido. Então manda todo mundo embora. Aí a gente fica sem problema. Mas não fatura mais nada, quebra o negócio e acabou, velho. Aí entendeu? E como é que tu discute que o cliente não tem razão a mais? Depois de um argumento de uma pessoa que, não sei se meu pai chegou à 4ª série. Entendeu? Seu pai nem estudou, então. Não. É a sabedoria da vida, é a escola da vida. Escola da vida, escola da vida. Essa formação não Quando faz, o Rick né? fala a faculdade da vida, é da vida, pô. É verdade, é da vida. Entendeu? Na escola, voltando lá para a escola, por exemplo, eu fui punido na escola por causa da cultura. Eu estudava numa escola, era Portugal Pequeno, o nome do bairro. Tava todo mundo cantando, e eu não cantava, eu não sabia as músicas, né? E aí a professora Eduardo canta, eu não sei cantar. Então canta alguma coisa, sabe? Era uma discussão. Aí eu cantei, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz. Pô, a música que eu ouvia na favela, Você não pode cantar, isso é de castigo.
Aí fiquei de castigo lá. A primeira você mandou eu cantar, eu canto, aí eu fico de Cara, eu não castigo. podia cantar aquela. Porque eu sabia. Era o que tocava na favela, né? Bezerra da Silva, de Cro, Moraes Moreira. O Bezerra da Silva, o de Cro e o Moreira da Silva. Sei lá, um outro aí que eram os 3 tenores do samba. Olha só. Mas meu pai era assim, uma padaria. E eu trabalhava de padeiro. E você falou que em um momento ele começou a empreender e foi crescendo, que você falou que teve algumas Sim. padarias. Então vamos lá. A primeira padaria com o seu tio, então, foi um sucesso. Deu Foi um certo. sucesso. Marechal Hermes. Rua. E aí você continuava na barraca ou você foi pra padaria com ele? Eu fui pra padaria com meu pai. Tá. Me levou pra... Aí você saiu então do comércio ali da barraca barraca, e aí fui pra na padaria. padaria você foi pra qual área você foi trabalhar na padaria? Fui trabalhar no balcão. Balcão, atendendo Não, pessoas. fui trabalhar de ajudante de padeiro. Ajudante de padeiro. Ajudante de padeiro. Já... O que ajudante de padeiro faz? Ajudante de padeiro. Ingredientes. Ajudante de padeiro, não. Ajudante de padeiro cata lenha. Eu ia catar lenha. Quebrar lenha no machado. Aí eu já tinha uns 11, Pô, 12. super, já tava Quebrar um lenha, adulto. quebrar lenha no machado, queimar o forno. Né? Um forno enorme, enorme. O forno era maior do que os 4. Não é igual hoje que são os fornos elétricos. Na época era tipo forno a lenha. Forno a lenha. Tu tinha que queimar aquela fornalha e levar a 300 graus. E depois tinha que limpar o forno. Porque aquela fuligem, né? Para limpar o forno, você entrava no forno? Não, Não, conseguia varrer por 300 fora. graus. Não, tu tinha que limpar. Era um cotonete gigante, né? Gigante mesmo. Uma coisa assim de uns 10 metros. Com um saco de estopa na ponta. Aí tu tinha que molhar aquele negócio. Tu ia lá fundo, aí puxava. Esfregava. E esfregava. E Foi lavava assim. até ficar limpinho. Até ficar limpinho. Porque se tu botasse o pão ali, é que o pão vai branquinho, a massa, né? Sim. Se viesse sujo, filho, era... O sujo você fala da brasa, do carvão ali, do preto. Se viesse sujo, filho. Aí não vendia. E não vendia, além de não vender, apanhava. Ainda tinha isso. Apanhava, pô. E quando eu tava com sono, bora, pô. Meu pai chutava minha canela. Bora, pô. Não sei o quê. Porque a vida de padeiro você começa cedo, né? O quê? 5 da manhã, 6 da manhã? É 5 da manhã, é 10 da noite. Como assim 10 da noite? É 10 da noite. 10 da noite fecha a padaria. Não, fecha a padaria, aí começa a fazer o pão. E aí vai até de manhã quando abre? Aí vai Fazendo até pão? 6 horas da manhã. É mesmo, né? Porque para abrir a padaria às 6, Tinha que ser pão. tinha que ter pão já. E só que hoje o pessoal faz aí. Naquela época a gente fazia era 10 sacos de 50. 50 quilos 50 quilos de farinha? de farinha. Ah, então vendia pão pra caramba. Muito, era tabuleiro enorme, grande, entendeu? Não era essas gradezinhas que tem hoje. No forno elétrico que você coloca tudo junto. Daí Hoje as máquinas fazem tudo. era raiz o negócio. Era raiz, o cilindro carioca, quem trabalhou com isso sabe, pô. De vez em quando tinha um que metia a mão naquele troço. E perdia a mão mesmo. Perdia a mão. Hoje em dia tem a NR12, né? Proteção das máquinas, que sim, né? Não tinha esse negócio naquela época não, filho. A macieira rodando ali, tu tinha que tirar a massa, botar no cilindro. Hoje a macieira é eletrônica. Tomar cuidado pra não perder a mão. É, entendeu? Você tomou algum susto nessa época? Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema, não. Porque eu tinha medo, né? Eu ficava com medo. E eu cilindrava a massa no cilindro carioca, depois veio o cilindro paulista. Qual que é a diferença do do cilindro carioca e paulista? O paulista você bota a massa pela frente e pega por trás. Então a possibilidade de você enfiar a mão ali É grande. é grande. O paulista você joga a massa por trás e pega pela frente. Ah, tá. O paulista você só vai enfiar a mão ali se Se tiver desatento mesmo. Tu joga assim, tipo num escorredor, no escorredorzinho, ela cai aí tu puxa. Mas o carioca era muito mais fácil, tu já jogava ali, já puxava a massa, dobrava. Tá. Aquele negócio que o cara tava todo suado, batava a massa no peito, puxava e pá, e jogava de volta. Essas lendas de padaria, entendeu? É verdade. Não é lenda, é verdade. Não, mas cara, vamos supor, parte do princípio que fosse verdade. Meu irmão, 250 graus, já esquece. Ah, sim, não. Já tudo que tinha pra morrer ali de bactéria. E quando tirava o pão do forno? Que tirava aquelas bengalas. Tu tinha que segurar e já ia arrumando. Porque o forneiro já puxava, era 10, 20, já caía e tu tinha que... E quente mesmo, não tinha luva. E tu tinha que arrumar, né? Fazer aquelas carreirinhas assim. Bom. Entendeu? E aí você trabalhava então à noite... Trabalhava. E aí de manhã você ainda atendia? Aí você passou a viver um pouco a vida do seu pai, dormir pouco e trabalhar muito e estudar. Não, sempre dormi pouco. Você dormia o quê? Quantas horas por noite? Não, na noite eu não dormia. Ou por dia, então? Por dia, não sei, às vezes eu dormia no quarto da farinha. Ah, você dormia lá mesmo? No quarto da farinha, porque o quarto da farinha, né, era o único lugar. Tu pegava
2, 3 quilos de açúcar, subia lá em cima do saco de farinha de 50 e tu deitava. Virava um travesseiro. Virava um travesseiro. E nessa época, você olhava para sua vida, porque você teve a época anterior que você tinha uma vida sofrida, mas não achava que era, porque Não. era a sua realidade, como você disse no início, você estava acostumado com aquela realidade. Quando você vai para essa fase, você sentia uma melhora, porque seu pai de algum modo estava prosperando mais, acho que a farinha láctea e outras coisas você passava a ter, Sim. né, acesso, mas ao mesmo tempo você também não tinha vida, era só trabalho e estudo, é isso? Mas era a mesma coisa, né? Eu só fui trabalhar em outro lugar. Entendi, pra você não mudou nada. Você não jogava bola com os amigos, Não. jogava videogame, não brincava de queimada? Não, só trabalhava. Só trabalhava. Eu via Seus amigos brincando. pela barraca, eu via eles brincando. Aí eu só brincava quando minha mãe ia pra barraca pro meu pai descansar um pouco. Aí ela deixava você Aí brincar com ela os amigos. eu fugir. Por exemplo, hoje quando eu tomo café com leite, eu lembro da vara de romã. Ixi. A vara de romã, quando eu via as folhas de romã no chão, eu sabia que eu ia apanhar. É mesmo? É. Seu pai já tinha pegado a varinha? Já tinha um pé de romã assim, aí eu olhava aquela vara de romã, já sabia que ia apanhar. Você tinha aprontado alguma? Eu tinha montado a rua, não, eu demorava pra voltar, e quando eu demorava pra voltar, meu pai me batia. E demorava pra voltar porque você Tava brincando. tava brincando. É. E aí quando você tá brincando, o tempo passa que você nem vê. Você não vê. Aí geralmente o final da brincadeira era tomar um copo de café com leite na casa de um amigo. Que já era uma delícia, uma conquista. Mas aí o copo de café com leite me remete hoje a umas varadas nas pernas. Olha só, você passa cheiro. esse filme na sua cabeça? Passa, mas eu tinha que voltar na hora. Porque se tinha responsabilidade ali que dependia de você. Teve uma que meu pai já comprou um carro, né? Aí, pô... Uma grande conquista. Conquista. Eu devia ter uns 13. Você já não estava mais na favela da Maré? Não, devia ter uns 13, 12, não sei. Aí ele comprou um carro. Comprou um carro. Uma bela conquista. Ele comprou um Corcel 2.0. Olha. 0. Vamos viajar pro Espírito Santo. Porra, viajar. Nunca tinha viajado? Nunca tinha viajado. Peguei a mochila, meus irmãos, todo mundo. Botei a mochila nas costas. Viajar. E meu pai olhou assim, de madrugada. Que isso? Vamos viajar. Eu, sua mãe e seus irmãos, você fica. Como assim? Não entendi. É assim. Sim mesmo? Você é empregado da padaria, você tem obrigação. Nossa, então ele tirou uns dias com a família e você ficou tocando a padaria. Eu era empregado, eu ganhava. Aí você tinha o salário. Tinha um saláriozinho lá. Aí eu fiquei. Simbólico, provavelmente. É simbólico, entendeu? E você de mala pronta pra viajar, ele vira pra você e fala, você não vai? Você fica. E aí, o que você fez? Começou a chorar? Não. Não? Minha mãe. Meus irmãos me contaram agora, há pouco tempo, que minha mãe foi chorando até a ponte de Niterói. Aí meu pai falou: ó, continuar chorando, desce e fica com ele. Tem aquele filme Esqueceram de Mim? Sim. Eu não me esqueceram, não. Foi de propósito que deixaram você. Cara, mas eu entendi, cara. Responsabilidade. Mas na hora você entendeu ou na hora você ficou revoltado? Não. Entendeu? Cara, assim, tu fica meio que frustrado. Mas já tava fora do barraco. Já tava morando numa casa. Tinha televisão. Tinha televisão. Entendeu? Preto e branco, mas tinha televisão. Né? E você tinha 12, 13 anos. E aí você ficou na casa, sozinho. Eu e os cachorros e os gatos. Ah, cuidando dos cachorros, dos gatos. E das galinhas, dos patos, do ganso. Olha só. Meu pai tinha galinha, muita galinha. Ele gostava de criar galinha. Então você cuidava da padaria e dos animais. Tinha que ficar lá pra cuidar dos bichos. E quantos dias durou essa viagem? Meu pai acho que ficou lá uns 20 dias ou mais. E aí, 20 dias, você chegou um momento que você começou a curtir a casa, né? Igual Esqueceram de Mim? Ou cara, você ficava contando os dias que eles tinham voltado? Aí eu trabalhava de tarde. Quando eu acordava, 9 horas da manhã, eu já estava quase na hora de sair, porque a padaria em Marechal Hermes. Eu morava já em Jacarepaguá. Eu tinha que pegar um ônibus até Cascadura. E de Cascadura eu tinha que pegar um trem para ir para Marechal Hermes. Então eu já andava de trem. Com 11, 12 anos já andava de trem sozinho. Sozinho no Rio de Janeiro. Uma criança. Andava de trem. Também eu voltava de trem, né? Conheci todos os sambas. Esse amadurecimento mais rápido que você teve, né? Vamos dizer assim, que você teve que amadurecer de forma muito precoce.
Quanto que isso impactou no Eduardo que é hoje, no sentido de quando você olhar para a vida, olha para os seus colaboradores, quando você está numa palestra falando para milhares de pessoas, o quanto que isso te formou seu caráter, seus músculos e capacidade de lidar com as pessoas? Então, quando eu cheguei no escritório de advocacia, primeira vez foi no escritório de direito bancário. Aí, o horário era 8 horas da manhã. E eu, porra, quem trabalhava a noite inteira, padaria, e 8 horas da manhã é de tarde, pô. Acordar 6 horas? Pô, 6 Você horas. tinha saído já da padaria, então. Já, pra ir pro escritório. Ficar sentado ali pra mim, porra, Era férias. férias. Aí o pessoal, pô, tu chega cedo pra caramba, não sei o que lá. Chegava antes de todo mundo. Todo mundo. E quando eu fui fazer estágio na Receita, pô, tu tá maluco, não sei o que, esse cara aí fica aí te explorando e não sei o que, porque assim, eu já entrei na advocacia já com idade, né? Entendeu? E aí ele fica te explorando, porra, esse otário, esse cara aí é um safado, que não sei o que, tu é um otário, burro de carga. Eu queria aprender. E ele era bom, ele era muito bom. E assim, pra ele me deixar sozinho, ele tinha um nome a zelar. Sim. Ele chegava lá, pô, tá errado, não sei o que. Só que assim, Eu já tava aprendendo. eu tava acostumado com isso, pô. Pior do que isso. E ele tava me ensinando, entendeu? A gente tem que saber o que a gente quer ver, sabe? A gente quer ver, né? Então, beleza, o pessoal tava ouvindo e eu tava ali aprendendo. Então, pô, e eu não ganhava nada. Não ganhava nada? Não, no estágio não. Mas aí você vivia... Porque você tinha uma renda lá quando você tava na padaria. Não. Aí você sai da padaria, Não, você tinha guarda. nessa época que eu fui estudar, eu não estava mais na padaria, não. Eu estava colocando som na rua. Nessa época que eu fui estudar. Colocando som na rua. Nessa época que eu fui estudar direito, eu já tinha. Eu tinha 30 e. Eu fui estudar direito com 34 anos. Tá. Só que quando eu fui estudar direito, a gente cresceu muito. Porque meu pai, ele cresceu muito, sabe? E aí eu falei, pai, o senhor dá oportunidade para um monte de gente, porque eu com 14 anos já comandava padaria com 30, 40 funcionários. Entendeu? 14 anos, porque meu pai já trabalhava até às 10, tinha um monte de padaria, muitas padarias, sei lá, 15, 18 padarias. E na época padaria era padaria. Certo. E eu rodava padaria. Eu falei, pô, e ele dava oportunidade, né? Para um, para outro. Falei, pai, se eu dar oportunidade para todo mundo, pô, me dá aí 20% de uma padaria. E 20% de uma padaria bem trabalhada era muito dinheiro. Ele, que vou te dar? Pô, me deu na Barra da Tijuca. Isso é ruim ou bom? Lugar nobre, pô. Tu tá sempre trabalhando na favela, pô. Maravilhoso. É maravilhoso nada. Eu não entendia nada na Barra da Tijuca. Cheguei lá na Barra da Tijuca, eu pensei... Aí a gente até comprar lá, a gente não tinha dinheiro não, para pegar aquilo lá. Meu pai tinha um consórcio, sabe? E não estava numa situação muito boa, não. A doença da minha mãe, né? Meu pai, ele preferiu perder tudo, mas ficar com a minha mãe. O cuidador dela sou eu. Olha só. Minha mãe ficou numa situação que ela parecia a mãe dele. Mas ele ficou com ela em casa. Quando minha mãe, a diabetes pegou minha mãe de vez, que ela ficou internada a primeira vez, grave, meu pai estava viajando, pô, bem pra caramba, carro zero, tudo. E quando ela teve esse diagnóstico, ele... Baqueou. Não baqueou não, mas ele preferiu ficar com ela em casa. Lá. Mas aí os negócios ficou com o seu tio? Não, já não era mais sócio do meu tio, já tinha as coisas sozinho. Largou os negócios, então. Não, largou na mão dos outros. E você lá na Barra tocando a sua? A Barra veio depois. Ah, tá. Depois ele ficou com uma só, e aí depois ele me deu lá na Barra. Só que eu fui pra Barra, aí o pessoal começou, me dá aí pastrame, presunto alemão, presunto de Parma, gorgonzola, gruyère, salsichão lyonês. Eu, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Vocês não tá acostumados. Pô, o que é isso, cara? Entendeu? Eu não sei, sabe, aí... E devia todos os bancos aquela padaria. A gente pegou, né? Devia todos os bancos. Cara, devia Banco de Boston, Sudameris. Que nem existe mais. Não, eu nem sabia que existia esses bancos. Eu só conhecia o Itaú, Bradesco e Bamerindos. Entendeu? E Real, sei lá.
econômico. Ele devia todos os bancos que a gente conhecia, que era Banco do Povão. E depois foi aparecendo Sudamérica. O que é isso, Sudameris? Entendeu? Aí foi aparecendo um monte de banco aí, sabe? Aí eu fui conhecendo, não, vou pagar. Entendeu? E aí Você assumiu a padaria com dívida e para pagar e um público que você não estava acostumado a lidar, que pedia ou exigia produtos que você também não estava acostumado a trabalhar. Aí eu fiquei do lado de fora, vendo os caras trabalharem, entendendo o que não tem. Porque é o seguinte, o comércio você tem que ter. Você tem que ter. Entendeu? O que não sei o que, sabe, pastrão? Bom, quem é que vende isso? Fulano. Então vamos comprar. Pede. Os funcionários conheciam. Quando eu assumi, mandei todo mundo me deixar de trabalho. Tinha esse espírito já, né? Falei, não, eu quero ficar com todos vocês, mas eu vou pagar todo mundo lá. Pago, chego lá, eu pago, não quero nem advogado. Entendeu? E engraçado, meu pai nunca teve um processo na justiça. Olha só. Nunca teve. Muitos funcionários, nunca teve. Mas aí eu paguei todo mundo lá. E comecei a aprender, porque, pô, chegar ali, aquele papel manteiga chamado papel Frigex, aquilo eu não tinha não, filho, era papel de pão, cortava lá, mas já sabia cortar, frio, fininho, perguntar pro cliente, meu pai me ensinou isso. Qual a espessura que quer? Como é que o senhor quer isso, entendeu? Aí eu fui ensinando isso para eles, atender rápido, eu ficava ali na porta. Ah, o senhor é o novo proprietário? Sou. Porque eles gostam de ver isso, entendeu? E aí eu fui ensinando o pessoal ali, atendimento e carinho. Não, só pode ter certeza, não tem, mas... A próxima vinda do senhor? Próxima vinda, até que hora que o senhor precisa disso? Olha só. Entendeu? Até que horas. Eu vou te entregar isso hoje ainda, eu vou entregar pro senhor. Se eu aprendi isso com meu pai. E você ia atrás, conseguia entregar. Nem que eu comprasse no mercado para levar na casa do cliente, mas não deixava ele sem. Entendeu? Sem resposta e sem a mercadoria. E com isso a padaria foi crescendo. E a padaria abria às 9 e fechava às 7h30. 9. Eu abria às 5 horas da manhã. Já estava acostumado a fechar 10h30. E os funcionários chegavam às 9. Saía às 7h30. Quem ficava lá de manhã? Eu. E de tarde? Eu também. E aí começou, né? O pessoal ia. Que isso? Quem abria essa hora na barra? Ninguém. Entendeu? E o pão? Pô, aquele pão tudo sai fora. Entendeu? E eu comecei a fazer o pão. Entendeu? Eu mesmo. Comecei a fazer o pão, fazer pão mesmo, pão de verdade. Entendeu? Porque lá ainda era forno elétrico de lastro, né? Você botava o pão em cima da pedra, né? Certo. Aí eu comecei a fazer esse pão. Pô, meu amigo. Sucesso. Esquece, sucesso. Que, aliás, não tem coisa melhor do que um pão quente, né? Pô, vendendo. Com a manteiga derretida. Pô, e aquele pão bonito, sabe? Aquele corte, aquele fio bonito. E eu sabia fazer a receita, nada de farinha pré-mistura, que nem é hoje, é pré-mistura, tudo pré-mistura. O que é pré-mistura? Pré-mistura é farinha pronta. Já tem fermento, já tem tudo. Ah, tá. Na época você tinha que fazer a composição do... tinha a marcação. Entendi. Entendeu? X quilos de farinha, X quilos de... E sabe como é que eu cresci muito? Açúcar, sal, manteiga. Eu cresci, a gente cresceu muito porque eu comecei a vender fiado para as crianças. Para as crianças? Tinha um colégio em cima, um colégio, pode falar no meu colégio? Pode, claro. Colégio Baiense, um colégio muito conhecido em cima. E aí eu comecei a fazer um monte de salgado, mas não tinha tanto... E as crianças eram no shopping, né, dentro do Barramão. E as crianças começaram a andar ali naquele shopping, andava e via o salgado, aí passava. Tio, puxa, eu tô sem dinheiro. Não, toma aí o salgado. E não sei o que. Aí eu fui... Marcava o nome. Aí lá disso, pô, chefe, tá maluco? Não, salgado, deixa. Porra, isso deu uma confusão. Os pais foram lá, se reuniram, a escola soube, desceu, um monte de gente, reunião. Não, porque você tá errado, vendendo fiado pra criança, não sei o que, negociando, não sei o que, tá. Começaram a falar, eu fiquei quieto. Aí, cara, muitos pais, devia ter uns 15 pais ali. Nossa. Aí eu olhei e falei assim... É uma rebelião. Eu olhei e falei assim, olha só. Eu fui uma criança que muitas vezes tive vontade de comer alguma coisa e não tinha. Nunca que eu ia olhar pro seu filho, querendo comer alguma coisa, me pedir, eu não vou negar uma coxinha, uma comida pro teu filho.
me desculpa, tá? Eu não faço mais. Ah, os pais desmontaram, filho. Não vou negar, cara. Teu filho passa lá, me pede. Tu acha que eu vou negar? Olhar uma criança me pedindo? Isso é muito Ah, especial. aí os... Quebrou os caras. Então faz o E seguinte. nunca cobrou também nenhum deles. Não. Falou, você tá me devendo uma coxinha. Eu Não? cobrei a eles, falei, nunca cobrei a eles, cara, nem vou cobrar. Tá maluco, pô? Eu não preciso disso, não. Precisava pra caramba. Entendeu? Mas precisa dar tudo certo. Então faz o seguinte, hein? Vamos fazer o seguinte, bota no caderninho lá, só pode dar até tanto. Eu falei, tá de boa. Eu falei, ó, e se o senhor quiser, não tinha ainda esse negócio de rede social, era imãzinho. Se o senhor quiser, eu levo o pão. Não, mas lá é só ele e a empregada. É só 2 pãezinhos, eu levo o pão lá de carro. Você vai estar no meu condomínio para levar 2 pãezinhos? Condomínio de rico, ninguém entra. Eu posso. Então vou deixar o teu carro na porta. Ele lá botava 2 pãezinhos. Olha, você que leva o pãozinho no condomínio, dá para entregar mais 2 para mim? Mais 3, mais 5, mais 10? Acabou. Acabou. Abriu uma carteira de clientes. Já vendia 5 carrinhos de pão só na entrega. Já tinha um monte de bicicleta que saía para tudo que era condomínio. E botava lá sem cobrar. E depois, o shopping que era vazio, todo mundo tinha que parar ali para pagar. E aí já comprava, pedia leite, pedia não sei o que, não sei o que. Olha que sacada, né? Aí era tábua de frio. Eu Adilson, a tábua de frio, Adilson, isso aí é caro, mas eu vou fazer o seguinte, 20% da tábua de frio é tua. Aí era muito tábua de frio, sanduíche, meta, e eu aprendi a fazer tudo. Fazia tudo. Adilson era um parceiro seu. Adilson era um funcionário que tinha lá. Ele e a Adriana, o Valnei, o Ari, o Marcelo, o Marco, que era o padeiro. E aí o que eu fiz? Aí eu abri uma padaria em frente à praia, abri outra. Em frente à praia, bonita, frente à Barra da Tijuca, frente a 3.480, Golden Bakery. Olha que chique o nome, hein? Abri ali. Tava na Barra, né? Barra da Tijuca, perto do condomínio Golden Green, que é o condomínio mais caro dali. Né? Então, abri, já montei, deixei todas dentro da CSB, os funcionários sendo treinados. Quando eu abri ali. Só que não foi muito bom. Aí deu uns probleminhas de família. E aí eu fui e dei a chave pro meu pai. Falei, pai, eu não vou brigar. Aí fui embora. Com a mão na frente e outra atrás. Você deu a padaria pra ele, entregou seus 20% e foi embora. E fui embora. Eu já estava casado. Assim, voltei da lua de mel, fiquei sem nada. Tinha carro zero, já tinha um Tempra zero. Olha que legal. Em frente à praia, Ah. já tudo, apartamento. Aí perdeu o seu sonho ali. Preferiu não brigar Aí e... eu voltei pra favela. Sério? Voltei pro Gardenia Azul. Uau. Casado com a Juliana. Casado. Voltei. E aí, como foi essa conversa com a Juliana? De ter que voltar pra lá. Como foi essa conversa? Ué, tem que voltar. Não tem escolha, eu vou me entupir de dívida. Vendeu o carro, vendeu tudo? Não vendi o Não carro. vendeu o carro? Não vendi o carro. Ah. E aí tava eu lá com aquele carro zero. Aí o que eu fiz? Na favela. Na favela. Aí eu peguei meu carro, dei de entrada numa padaria toda velha na Cidade de Deus. Ok. Na favela na Cidade de Deus. Só tinha barata a padaria. Aí eu mesmo fui lavar a padaria, jogar aqueles negócios pra matar de barata. Fazia um pão doce. Aí eu era o padeiro, fazia pão doce, fazia tudo. Você sabe fazer tudo, então? Sei, salgado. Língua de sogra, tudo? Tudo. Doce, queijadinha. Até hoje você cozinha em casa ou não? Gosta de cozinhar ou não? Eu gosto. Gosta? Gosto, mas assim... Menos. Mas eu de vez em quando eu gosto de fazer coisas de Natal, pernil, essas coisas, eu adoro fazer. Porque eu fazia muito. E tinha que assar pernil no Natal, era 50, 150 pernil que eu passava lá. E aí eu fazia essas coisas todas, entendeu? Eu sei fazer tudo isso. Que bom, que bom. Entendeu? Aí... Você falou o nome de todos os funcionários seus, deixa eu só voltar nisso. O quanto que você acha que o sucesso, ou quanto você acredita que o sucesso dessas padarias não era só o fato de você estar presente, né? Porque o olho do dono ali tá presente, faz uma diferença. Mas essa sua relação com as pessoas. Porque tantos anos passaram, você lembra o nome de... Você citou vários nomes aí dos membros do seu time. Lembro do Trigueiro. Então, quanto que essa relação... Do Alencar, do Carleone, do Joselito, lembro da Fátima, lembro da Joana. Lembro de todos os funcionários das padarias, quase todas. Então você acha que um pouco do diferencial da padaria, dessa energia que você conseguiu criar e formar essa turma foi essa relação das pessoas? Conhecia pelo nome. Sabia a história de cada um? Sabia. E até hoje você consegue fazer isso nas suas empresas? Está presente, está perto? Consigo.
Consigo. Isso aí é um preceito bíblico. Fala mais disso. Viu? No livro de Isaías. Antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conheci e te consagrei. E tá lá. És meu, te conheço pelo nome. És precioso aos meus olhos. Te aprecio e te amo. Se tiveres que atravessar o mar, estarei contigo. O fogo, a água, estarei contigo. E aí isso isso é muito presente na sua vida, então. Tudo que você faz. É o Salmo 90, 91, né? Entendeu? Quando me invocar, eu atenderei. Pô, isso é real ou não é real? Na tribulação estarei com ele. Então vamos lá. Seu pai era um homem de muita fé. Muita fé. E você também trabalhava, você também ia pra igreja com ele desde novo? Como que é? Ou depois, quando que essa Eu ficava meio fé nasceu em você? Não, eu ficava puto, né? Porque meu pai rezava o terço, desligava, vamos rezar o terço. Eu Fazia você rezar junto. fazia, porra, terra, seu caceta, não sei o que. Eu ficava puto, eu e meu irmão, Fábio. E tinha que rezar. Tinha conversa. Tinha que rezar. Não era negociável. Não, eu ia rezar. Eu ia tomava uns tapas ainda, eu e meu irmão, porque a gente ia pro quarto, jogar bola no quarto. Rezar terço nada. Meu pai abria a porta e dava 2 chineladas e rezava o terço. A gente rezava o terço. Legal. E até hoje você reza o terço ou não? Traumatizou e não reza mais? Não, rezo. Reza? Rezo. Tá. Mas a fé, então, entrou na sua vida quando? Quando você fez essa aliança com Cara, o Criador? desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Ou seja, não era uma coisa de praticar, o terço não era só paixão, mas sua relação com ele existia desde então. Não, meu pai ensinou isso pra gente. A gente nunca teve dúvida disso, não, porque ele vivia isso. Entendi. Porque ele rezava os outros, cara, fazia oração pros outros. A gente via. As pessoas saíam transformadas lá de casa. Olha só. Tá. Transformadas lá de casa. Meu pai, entendeu? Ele olhava pra pessoa, ele falava. Entendeu? Teve uma situação na padaria que tava todo mundo esperando o pão. Aí a menina começou a gritar. Meu pai tava ali. Eu falei, porra, que meu pai tá fazendo com essa garota? Ah, não sei o quê. Aí todo mundo, né? Que você não volta pra menina? Aí meu pai, vem, minha filha, vem aqui. Aí, assim, aí o pessoal, pô, o que teu pai fez? Não sei o quê. Aí ela foi e agarrou meu pai e ficou abraçada com meu pai. Aí ninguém entendeu nada. Que meu pai chamou a menina, vem cá, filha, vem cá. Aí meu pai foi no ouvido dela, assim, no canto. Você é tão jovem, tão bonita, não se mata não. Olha só. Pô, a menina começou a gritar. Então seu pai tinha uma percepção diferente, No meio de um monte de gente. Você se sentia Real. Não, pô, entendeu? E tantos anos trabalhando com gente, né? Acaba que não tem jeito de ser não era Funcionário, era. Somado à fé. Meu pai passou mais de 30 anos no cemitério, pô. Nem tinha evangélico no cemitério, pastoral. Ele ia pro cemitério fazer oração pros outros. No momento de muita Meu pai dor, ficou 6 meses internado, doente do pulmão, tuberculose. Naquela época, a tuberculose era sentença de morte. E ele rezava pra todo mundo, fazia oração dentro do hospital. Meu pai, ele fala, com 17 anos eu conheci Jesus e nunca mais larguei. Olha só. Nunca mais larguei. E não largou mesmo. Que bom. E minha mãe também. Que bom. E que bom que isso perdurou com vocês, né? Pô, quando meu pai morreu, né? Meu pai morreu de Covid, né? De Covid? Covid, Meu pai tava trabalhando, seguindo a vida, já ainda era... Tava mais em casa, né? Cuidando da minha mãe. E meu pai falava, né? Sua mãe também pegou ou não? Minha mãe não. Meu pai me ligou e falou assim, olha, eu tô achando que alguma coisa vai acontecer. Falei, o quê? Vem aqui. Aí eu fui lá, ele da janela, ele não saiu, leva sua mãe e cuida dela. Falei, que é isso, pai? Vai com ele, filhinha. Chamava de filhinha. Meu benzinho, né? Evaldo, vai com ele, filhinho. Vai pra casa dele. Cuida dele. Cuida dela. Eu levei ela pra minha casa. Minha mãe, no dia seguinte, eu queimar de febre. Febre. Meu pai começou a baquear. Daí foi pro hospital. Meu irmão levou. Seu pai? Meu irmão levou. Pegou no braço e levou. Meu irmão que você conheceu. Né? Sim. E aí, meu irmão falou, pai, isso vai ficar bem. Meu pai fez assim, ó. Eu não conseguia falar direito, né? Mas estava com aquele oxigênio para ver assim, ó. Fez isso mesmo, ó. Forte, hein? Foi. E foi. Entendeu? Pô, como é você pra sua mãe, sabendo disso, conhecendo e respeitando a... Minha mãe falou. Minha mãe falou.
Todo mundo achava que minha mãe ia morrer primeiro. E Ele foi primeiro. caramba. Ele foi, e minha mãe falou, uma esposa, depois de uns 50 e tantos anos de casado, falou assim: olha, nós tivemos um profeta dentro de casa. Uma mulher falar isso do marido? Meu pai? A gente não podia olhar para uma mulher na rua, não, filho. Vocês têm 3 irmãs dentro de casa. Se você contasse uma piada de sacanagem perto do meu pai, ele não ia brigar contigo, mas ele ia sair de perto. Entendi. Uma roda, ele não aceitar. Falar de igreja, então, perto dele, ele saía de perto. Não, mas conversava contigo normal depois. Sim. Mas ele não aceitava. Quando tu falava mal de um representante espiritual, de um padre, vai lá ler o Salmo 102. Ele só falava isso, né? Então ele era assim, ele era esse cara que o padre podia fazer se dane. Ele é o consagrado de Deus, é problema dele com Deus. A gente tem que respeitar. Ele era sério demais, cara. Ele era sério demais. Eduardo, quero trazer para essa conversa um pouco agora do regente, né? Você tem um lado de neurocientista e de música, né? Me conta aqui, e a música? A música era para eu fugir da padaria. Além de querer brincar, a música era o quê? Para eu fugir da padaria. Ah, você foi estudar música para fugir, pô. Tentar fugir da padaria. Como foi isso? Minha mãe ganhou um tecladinho do meu pai, e aí minha mãe ia para uma aula de órgão na igreja. Uma aula de? Órgão, né? Tá, ok. Com Valdeci Farias. Valdeci Farias foi o maior compositor católico, né? Enquanto amanhecer, o dia é eterno, quando teu pai revelou o segredo. Foi um compositor. E eu ficava sentado, né? Ele, vem cá, garoto, toca aqui. Eu falei, não sei não, então vamos lá. Eu fui, eu ia lá. Eu falava que eu ia, mas eu ficava sentado. Para fugir um pouco, minha mãe dava essa guarida, entendeu? E aí você começou a estudar música? Aí eu comecei a estudar Gostar da música, estudar? Gostar da música, só que é o seguinte, eu queria fazer bem feito. Nunca quis fazer acordo com a incompetência. Não, se eu vou estudar música, eu quero fazer bem feito. Nunca quis fazer acordo com a incompetência. Não, eu queria ser... Anderson, olha só, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Certo. Nem para o ímpar. Eu aceito perder. Eu aceito. Entendeu? Sim. Perdi, faz parte. Mas até o último segundo eu vou lutar para ganhar. Vou lutar para ganhar. Entendeu? Vou lutar para ganhar. Entendeu? Então, é o Rick que falou, né? Tem 17, só tem uma vaga, uma minha. Né? Tem 100. Né? Tem 10 vagas. Tem 10 vagas. Uma é minha, só tem 9. Eu e mais 9. Eu e mais 9. Tá certo. Entendeu? Não é prepotência. Não ganhei, tá tudo certo. Mas eu vou fazer de tudo para essa vaga ser minha. Eu vou fazer de tudo para essa vaga ser minha. E aí eu fui. E aí comecei a tocar na igreja. E aí quando você estava tocando na igreja, você não estava trabalhando? Era. Não. E quando eu saí da padaria, eu fui ser músico. Aí já era. Então hoje você toca vários instrumentos? Hoje eu toco. E canta. Muito em casamentos. É mesmo? Muito casamento, muito. Empreendi. Olha, tudo que eu empreendi, graças a Deus, deu certo. Porque a empreender é você fazer com excelência. Você fazer com paixão, né? Você fazer aquilo ali. E com paixão, muitas vezes é você comparecer junto, né? É comparecer junto. Entendeu? Para quê? Ou seja, tá presente ali, tá? Jesus a compaixão, né? Você compadece junto para você depois daquela morte você ressuscitar. Então, muitas vezes você se mortifica pelo seu trabalho, né? Para que ele tenha fruto, porque para que nasça o fruto, a semente tem que morrer. Certo. Entendeu? E a vida, isso é vida. É igual a missa. A missa, ela é o sacrifício feito no altar da cruz de forma cruenta, ele se renova na missa de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Ou seja, vida, morte e ressurreição. E a vida é isso, como a missa ela é exatamente a vida, né? A missa imita a vida, que as pessoas não sabem disso, entendeu? E se repete o tempo todo na nossa vida, você não, mesmo... Ela imita, a missa ela imita a vida.
Você na sua experiência lá, quando você sai quando você tá tudo bem na padaria, e aí vem a morte que você larga tudo pro seu pai, volta pra favela e tem aí um renascimento. E aí o filme se repete. Sim, pô. E você tem que começar a construir tudo de novo. Sim, porque o que acontece? Não, no momento que meu pai mais precisou de advogado, eu tava lá. Mais precisou de advogado. Defendeu seu pai. Defendi. Tinha um oficial de justiça lá, não sei o que, fiscal. Teve uma fiscal que ela engoliu o papel, filho. Engoliu o papel. Não sei se eu posso falar aqui no podcast. Foi lá e mandou fechar a loja do meu pai. Ah. Eu só tinha uma padariazinha pra sustentar até o plano de saúde da minha mãe. Aí você, opa, Filho, aí eu falei, pai, não quero falar com o advogado não. Tá fechado, tá fechado. Eu tava na Penha, padaria na Piedade. Peguei o carro e falei, pai, cadê eles? Estão lá na padaria de fulano. Não vou falar nome aqui, né? Aí eu fui lá. Fulano, vem cá, tu que mandou fechar aquela padaria do Coroa lá? Você falou que não quer falar. Fui terno e gravata. Não quer falar com o advogado? Por quê? Você tá chateada? O que houve? Eu sou fiscal. Não, você é fiscal não. Você é ladra. Você tá maluco? Vem cá. Olha só. Você tá achando que você tá lidando com um otário? Eu advogo pra um monte de gente aqui. Eu sou advogado. Tu não acha que tem tua fuça filmada e um monte de cliente meu tu pegando dinheiro de cliente? E só porque o Coroa não tem dinheiro pra te dar, tu fechou a padaria dele? Seguinte, já tô ligando pra polícia ou tu vai engolir essa ordem de... Dá o nome? Esse auto de infração, mas tem um nome pra que eles colocam pra lacrar. Tu vai engolir ou vai presa? Aí os dois caras viram, não, ela tá grávida. Que se dane que ela tá grávida, cara. Ela presta. Sempre passou lá e pegou dinheiro. Agora que o cara não tem pra dar, que tá ferrado, falou que a mulher tá doente, ela vai engolir, filho. E vocês também vão, tá? Vocês vão preso. Aí já olhei pro lado, não fui sozinho. Não fui sozinho. O senhor está me ameaçando. Não tô te ameaçando, não tô te prometendo. Isso não é ameaça, isso é uma promessa. Entendeu? Eu tô te dando uma oportunidade de você engolir esse papel. Entendeu? E detalhe, ainda vai voltar lá. Vai tirar o lacre, porque eu falei pra ele não fechar. Vai tirar o lacre. Porque tu não tem moral. Tu tivesse moral, tu não tava ouvindo isso. Quantos vídeos que você quer ver? Que eu pedi pros clientes me mandarem. Claro. Tô pegando dinheiro. E clientes que estão... Sabia que eu ia pegar eles. Pô, Voltou e tirou o lacre. Tirou. Chorou, falou que ia chamar a polícia. Ah, ela queria chamar. Falou, chama. É o favor que você me faz. E detalhe, no lugar que foi, ainda tinha tráfico ainda. Olha só. E detalhe que não vou nem falar isso aqui. Tá. Porque eu conhecia. Era tudo pequenininho. Não, e você falou uma coisa que existe uma ética, né? Uma questão moral da comunidade que ela tem que ser respeitada. Tem, mas meu pai tava no asfalto, não tava na... Ah, tá. Tava no asfalto. E ele não tinha, porque, certo ou errado, ali tinha uma regra naquele lugar que tinha que dar. Acabou. Acabou, tinha que dar, entendeu? Então, infelizmente, aí eu achei aquilo uma puta... Pô, mas esse dia você falou, valeu todos os anos de estudo, valeu aquela decisão aos 9 anos de idade. Depois tem um oficial de justiça, porque não sei o que lá, porque o senhor, não sei o que lá. Cheguei na hora, cara. Eu falei, fala abaixo. Eu sou oficial de justiça. Eu falei, e daí? Te dá o direito de falar alto, ainda mais com um idoso? Você, como oficial de justiça, a primeira coisa que você tinha que saber é que tem um homem aí, com 70 anos, ele tinha 60 e pouco, e você gritando com um idoso. Entendeu? Isso aqui é crime. Fala baixo. Aqui dentro você fala baixo. Você é oficial de justiça para fazer o teu papel, não para humilhar os outros. Você veio aqui simplesmente para entregar o mandado. A tua função é só essa. Mais nada. Mais nada. Entendeu? Aí chamei. Ô, fulano, filma aí. Continua esculachando ele. Continua. O senhor tá nervoso. Ela tava esculachando ele, não tava? Cheio de clientes. Tava assim, gritando com ele, falando com ele. Filma. Olha só, você ainda tem chance de calar tua boca, entendeu? E ele não vai receber mandado que não é dele. Mas o endereço não é dele. Ele não vai receber. E outra coisa, pode colocar meu nome aí,
Doutor Eduardo Garcia Campos, OAB, 155787. Não vai receber, ponto. Quem está dizendo sou eu, entendeu? E outra coisa, quando tu voltar aqui, não grita aqui dentro. Fala baixo, porque aqui dentro mando eu, é meu cliente. Seu pai? Esse é meu advogado, esse é meu filho. Não, filho, não precisava disso. Ah, é? Não precisa disso, filho. Não precisa disso. Cara, eu defendi meu pai muito. O primeiro processo que eu ganhei foi meu pai. Olha que legal. Ô, Que orgulho, né? Cortaram a luz do meu pai, ela estava errada. O primeiro processo, 20 mil dando moral. Olha que bom. Meu pai, não, filho, tua parte que é minha parte, pai. Fica com dinheiro pra tu. Tá certo, tá Entendeu? certo. Pô, muito bom, Anderson. E aí meu pai morreu, cara. Assim, empresa. Minha tese de doutorado é o limite da intervenção do Estado na atividade mercantil, ou seja, os limites da fiscalização da empresa. Perfeito. Limite, porque tem limite. Claro. O empresário hoje, ele tem medo do fiscal. E não tem que ter medo do fiscal. O fiscal tem um limite. Entendeu? Então, quando fala assim, a tua empresa vai ser fiscalizada. Entendeu? Naquela época, o Bida era fiscal do ICM. Entendeu? Fiscal da SUNAB. Pô, passei por tudo isso. Fiscal do pesos e medidas. Existe Não, fiscal da saúde pública. Já é um ato de coragem empreender no nosso país. E tem Fiscal que do lidar com é. medo de, né? Que você já tem um monte de medo. Será que vai dar certo? É. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou, né, pagar meus funcionários? Porque bem ou mal, você pega que nem seu pai que teve centenas de funcionários. Sim. Você imagina, cada funcionário tem uma família por trás. Então, se você tem ali 500 funcionários, se cada um tem 4, 5 pessoas na família, a gente está falando de 2.500 pessoas que serão impactadas se seu pai quebra ou não consegue pagar. Meu pai construiu muita casa para funcionário, comprou muita casa. Então, era um homem assim, cara. Ele era, entendeu? Pô. E detalhe, né? Desde que eu saí de casa em 2002, né? Meu pai morreu em 2022. Todo domingo eu tomava café com meu pai. Todo domingo? Tomava café com ele. Olha só, que legal. Todo domingo. Não tinha nada que me tirasse do domingo da casa do meu pai, café com meu pai e com a minha mãe. Todo domingo tava lá. Aí meu pai chegava e eu dormia no sofá e onde encosta do... Porque eu aprendi a trabalhar. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, me faz bem. Eu gosto de trabalhar. Porque você, quando você trabalha muito para você ver resultado. Sim. Quando você começa a ver resultado do teu trabalho, é bom. Mas no início tem que plantar, tem que esperar nascer, tem que ter paciência. A lei da semeadura. É a lei da semeadura, entendeu? E aí, quando tá difícil, tá no salmo, pô. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação, estarei com ele. E de livrar-lhe e cobrir de glória. Entendeu? Entendi. Hoje você faz palestras no Brasil inteiro. Faço palestra. Vai para o Japão, agora em maio, né? Vai estar no Japão. E como que é essa vida de palestrante? Porque então você veio, imagina, trabalhava como comerciante, depois empreendeu com a sua padaria, foi para o direito, montou seu escritório de advocacia, que é uma das suas empresas hoje, atende grandes empresas no Brasil, neurocientista, regente também, tudo que você foi, você chegou no ápice do que você queria fazer. Cheguei. E por último faz essa carreira de palestrante, autor, né, Virando a Maré, o seu livro pela Buzz, inclusive, e agora essa questão de palestrante. E aí, o que você quer fazer com essa carreira de palestrante? Qual que é o que está por trás disso? Então, Anderson, eu nunca contei a minha história, né, para ninguém dizer assim, tá querendo se fazer atrás de uma história trágica. Porque tem muita gente que também tem inveja, né? Eu nunca tive esse problema de querer me fazer atrás de uma história trágica. Então, eu nunca contei isso. Mas hoje eu entendo, porque eu não queria falar sobre isso, né? A gente conversou e você falou, por que você não fala? É que essa história é incrível. Mas hoje eu entendo que essa minha história pode ajudar muita gente. Sim. Entendeu? E hoje, com a vida estruturada, né? Eu posso sair, falar da minha experiência, falar de empreendedorismo, falar de vendas, que eu tive que vender muito, falar de liderança, junto com a neurociência. E quando as pessoas, mas eu tenho medo de fazer isso, eu sou advogado. E não é qualquer advogado, não, porque eu advoguei para grandes contas, advogo para grandes contas, entendeu? Porque minha vida foi essa. E eu tinha medo de falar da minha vida para os empresários, né? Bobagem, né? A gente aprende a lidar com isso. Então eu posso ajudar muita gente hoje, levando meu conhecimento sendo eu. Sim. Entendeu? Porque eu falo do que eu vivo.
Entendeu? Se eu falo de empresa, eu vivo. Se eu falo de dificuldade, entendeu? Pô, liderei empresa com centenas e centenas de A funcionários. gente nem falou disso, né? Você Né? foi executivo também. O executivo. Multinacional. Multinacional, Johnson Service, né? Que depois virou HPS, ela foi, entendeu? Atendendo grandes marcas como Grupo Pão de Açúcar, Ponto Fric, né? Casa Bahia, Cenova, né? Sim. Presunic, né? Não, história para contar não falta. Campo de golfe Agora, olímpico. tem uma coisa que você fala que me chama muita atenção, que é as pessoas que estão ouvindo a gente, muitas delas vivem uma realidade dura, uma realidade difícil, né? Todo dia acorda muito cedo, cada vez mais cedo, volta para casa mais tarde, dorme pouco e vai buscar a sua sobrevivência. E você fala que você conseguiu sair da favela da Maré e virar esse empresário de sucesso, palestrante internacional e mais um monte de outras coisas. Uma das coisas que te ajudou foi conhecer as ferramentas da neurociência. Então, é isso que você busca compartilhar para as pessoas hoje? Além da sua história, você traz essas ferramentas para que elas possam colocar de maneira prática na vida delas? A gente tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas. Peraí, 8 horas para dormir, que já é um sonho, né? Não conheço nenhum empresário que durma 8 horas de sucesso. 8 horas para trabalhar e as outras 8? As outras 8. O que você faz com as outras 8? Perguntei primeiro. Então, aí você falou que nós estamos uma realidade das pessoas. Sim, né? de muita gente com uma realidade difícil. Eu pergunto para as pessoas, o que você faz com as outras 8? Então você tem que saber colocar essas outras 8. No Brasil, muitas dessas pessoas que estão ouvindo a gente Isso. perdem pelo menos aí 4 horas Isso. no trânsito, né? Em ônibus lotado, né? Quando não está pendurado na porta, está de pé em 1 metro quadrado, 12 pessoas. Mas o que eu falei para você, né? Eu estudei muito eu estudei muito dentro do ônibus lotado. Eu também. Fui vendedor da Barça. Batia de porta em porta. E como é que eu fazia para estudar muitas vezes? Fita cassete, um gravadorzão desse tamanho, entendeu? E ouvindo. E assim, né? Imagina ter no anotado, não tinha esse negócio de fone, né? Aquele gravadorzão, não se lembra dele? Sim, claro que lembro. Eu tinha que botar aquele negócio para gravar. Pô, hoje tá muito mais fácil, né? Você tem um telefone. Então, a pessoa, para ela desenvolver na vida, primeiro ela tem que saber o que ela quer. Entendeu? Porque, vamos pensar em Jesus. Por que Jesus ele veio aqui e executou o plano dele? Porque ele sabia quem ele era. E muito bem o que ele queria, né? Muito bem. Porque quando perguntavam, e você é o Messias? Ele falava, tu dizes por ti mesmo ou outros disseram de mim para você? Ou seja, você diz por você mesmo ou outros falaram de mim? Ou seja, você está passando o que você ouviu ou você realmente... Acredita nisso. Você me conhece. Então, para conversar, ele queria entender o nível de conhecimento da pessoa, porque ele se conhecia. Entendeu? Então a pessoa ela tem que se conhecer. Como é que ela se conhece? Olhando para o espelho e falando a verdade para ela. Não importa qual é a verdade. Se ela vai chorar, chora. Eu chorei muitas vezes com muitas verdades. Entendeu? Escreve no papel. Escreve. Seu maior confidente é o papel. Se você tem uma inteligência artificial, sei lá, um chat GPT, fala para ele. E leia a resposta que ele vai te dar. Porque, olha só, inteligência artificial, cara, é ótimo. Quem puder pagar uma inteligência artificial, sei lá, R$100 por mês, $25. Pô, R$100 por mês, cara. Fantástico. É o maior investimento que a pessoa pode fazer hoje. Mas para quê? Para conversar com ele, pedir conselho. Entendi. É usar como um mentor. Porque muita gente não tem como pagar um mentor, um terapeuta. E aí aquela pessoa, porque o chat GPT vai indicar. Então, se a pessoa tiver que chorar, ela chora. Se ela tiver que sorrir, mas ela tem que se conhecer, escrever, ser sincera com ela mesma, colocar num papel. Qual é teu sonho? Se teu sonho... Porque uma coisa é o seguinte, primeiro nasce o milionário, depois os milhões na conta.
Olha que forte isso. Repete para Entendeu? o pessoal. Primeiro nasce o milionário, depois os milhões na conta. Entendeu? Entendi. Tô tentando Antes de você ter os milhões na conta, a sua cabeça, a sua mente, as suas atitudes têm que ser de milionário. Entendeu? Acho que tem gente que quer os milhões na conta. Mas não tem essa atitude, essa mente, Não quer. e não paga o preço para isso antes. Então tem que entender o seguinte: primeiro você tem que se comportar. Porque existe uma coisa, a neurociência ela fala isso. Ó, uma coisinha que vocês podem estudar: sistema reticular ativador ascendente. Vou repetir. Joga na internet, sistema reticular ativador ascendente. Procura isso. O que é isso? É o algoritmo da rede social que aprende sobre você. Entendi. E esse algoritmo tá aqui, ó. O que você fala para ele, ele aprende. Se você fala para ele que você não vale nada, ele vai respeitar você. Olha o livre-arbítrio. Ele só obedece. Ele só obedece. É por isso que a Bíblia fala: vida e morte estão na ponta da tua língua. É por isso que Jesus fala. Olha que cientista. A Bíblia. Isso foi provado agora. Mas a Bíblia, Jesus já falava isso. Não há nada fora do homem que entrando possa contaminar. Porque o que mata, o que contamina o homem é aquilo que sai dele. Olha aí. Olha comprovando isso. É aquilo que você fala. Se você fala coisa boa... Como você, assim como a gente vem lá da periferia, lá de baixo, é interessante porque tem uma hora que a gente está tão doído, está tão machucado e vive numa realidade tão difícil que parece que é muito distante de nós sair dessa situação para uma situação melhor. Tá aqui. Então, assim, o que você está dizendo é, não importa aonde eu tô, né? Não importa quem eu sou, importa para onde eu vou, né? Importa aonde eu quero chegar, né? O Edu Lyra fala isso com muita propriedade, mas é isso. O que importa é onde eu quero chegar. Então, eu não estou falando aqui só motivacional, estou falando cientificamente. E estou falando uma coisa que a Bíblia sempre falou, só que eu estou agora aqui provando cientificamente. A gente tem isso na Bíblia, tem isso na neurociência. Na neurociência é cientificamente, isso Então, está dentro de você. Você que está ouvindo a gente, registra isso, tá? Muda na sua cabeça suas falas, suas condutas, suas atitudes com relação à pessoa mais importante da sua vida, que é você. E aí você começa a mudar o jogo. Essa questão do, antes de ter milhões na conta, tem que ter um milionário aí, essa cabeça de milionário, essas atitudes de milionário, né? Tá disposto a pagar o preço como milionário, e aí como consequência os milhões começam a aparecer na sua conta. Se você não estiver disposto a pagar o preço, não adianta, não é isso? Não vai rodar. Não vai. Entendeu? Então é pensamento. Você é aquilo que você diz que você é. Porque seu cérebro entende e começa a fazer com que suas ações caminhem nessa Se direção. você falar assim, eu queria tanto ter um carro vermelho, você vai começar a ver carro vermelho pela rua, porque ele vai, O tempo todo. o sistema reticular ativador ascendente vai começar a te mostrar isso. Carros vermelhos. Se você começar a falar de oportunidade, ele vai ficar atento às oportunidades. E vai trazer para você de E vai não trazer. beijada. Não, ele não vai trazer, você vai perceber. Sim. Porque ele vai ficar atento. É isso que acontece. A rede social, o algoritmo aprende sobre você. E o teu sistema aprende sobre você. Perfeito. Essa ideia de usar o ChatGPT como mentor terapeuta é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Isso é legal, isso vale a pena, porque realmente você tem... $25. Acho que não dá nem isso, acho que dá menos, é isso aí, acho que uns R$100, é isso aí. $5 por mês. Edu, estamos caminhando aqui para a parte final do nosso papo. Queria ver qual mensagem que você quer deixar para a nossa turma aí, para os nossos ouvintes. Te agradecer por você ter vindo, foi muito rica a sua conversa, é sempre bom estar com você, sempre aprendo bastante e não tenha dúvida que sua história cada vez mais vai inspirar, impactar a vida de muita gente, viu? Fui orgulhoso demais de ver o seu crescimento e mais feliz ainda em saber que é só o começo, né? Tem muita coisa ainda por vir, você é muito jovem, tem muita coisa ainda para acontecer, mas obrigado por você ter vindo, mensagem final para nossa turma. Eu sou obrigado pelo convite e sempre que você quiser estou à disposição e você Obrigado. sabe que uma vez mentor, sempre mentor, né? E o que eu deixo assim de mensagem, acredite em você. Acredite, você pode. Você pode. O algoritmo que aprende sobre você está aqui dentro. Ó. Aqui dentro. Deus não fez ninguém diferente. Quando ele fala o sol nasce para justo e injusto, a chuva também. Está aqui, ó.
Grava esse nome. Eu sei que ele é técnico, difícil às vezes. Sistema reticular ativador ascendente. Está aqui. O que você fala é aquilo que você é. Primeiro nasce milionário. Depois os milhões na conta. Você pode. Muito bom. Obrigado, Edu. Chega Bom demais ter você aqui, cara. Gente, fechando então mais um podcast Negócios e Família e eu te vejo no próximo. Beijão no coração. Você ouviu Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante.